Pedro, Igor e a coordenadora missionária Luciana, né? O Vitor, que são os coordenadores aí da juventude. Não dá para esquecer o nome, porque a gente é fechamento. Vamos ao texto. Hebreus, capítulo de número 11. Glória a Jesus. Foi o tema que foi escolhido pela liderança. Depois tenho certeza que de muita oração. Pastor Fernando, que alegria revê-lo. Deus abençoe aos ministros que também me antecederam. Eu não sou pregador como o pastor Fernando, tá, irmãos? Eu sempre digo isso: o melhor pregador de uma igreja é o pastor presidente, não tem jeito. A melhor mensagem, né, da igreja é a do pastor. E a do pastor Diego, por sinal, foi a senhora mensagem. Eu assisti tudo. Então eu quero só contribuir com tudo que Deus já anda fazendo. Vocês sabem que eu sou o oposto, né? Cantando eu sou uma coisa e pregando eu sou outra. Então tenha paciência comigo. Vamos lá. Hebreus, capítulo de número 11, o versículo que vocês escolheram foi o verso de número 8. Fala, GG. Lindo, tio. Vamos ao texto. Diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ir. Vamos ler outra vez? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. E você diz? Amém. E você diz? Amém. Vocês sabem que eu falo muito, né? Se tiver alguém no teclado, por favor, me ajuda com o Mi maior. Eu não vou ser extensivo, mas eu quero aqui me ater ao tema que foi proposto a nós esta noite. Eu estava de mutuca lá na rede social da igreja, da juventude também, e fui acompanhando as mensagens que foram ministradas. No sábado, Deus usou a boca do pastor Diego para dizer que nós não precisamos ser a repetição dos nossos pais. Terá foi alguém idólatra, dito por ele, e Abraão escolheu não ser quem Terá foi. Então nós ouvimos uma mensagem no sábado acerca de quebra de maldição, né? Quebra de maldição. No domingo nós ouvimos uma mensagem, se eu não me engano, baseada em Lucas capítulo 4, não foi isso? Como é que eu acompanhei? E hoje eu quero me ater ao texto que vocês escolheram e exclusivamente falar sobre a pessoa do tema, que é Abraão. O pastor Diego falou sobre Terá, quando chegou em Abraão a mensagem terminou. Domingo foi falado sobre um milagre feito por Jesus, e hoje eu quero falar exclusivamente sobre Abraão. Mas para falar sobre Abraão, eu preciso entender o motivo desta carta ter sido escrita. A carta aos Hebreus, embora nós direcionamos toda a escrita das cartas ao apóstolo Paulo, Hebreus não é escrito pelo apóstolo Paulo. Esta carta não é escrita por ele. Nós sempre atrelamos a ideia, né, de carta ao apóstolo Paulo, porque foi um dos maiores, ou o maior. Pastor Fernando é o teólogo aqui, eu vou devagar, mas vou sempre. Então o pastor Diego também é teólogo, os pastores teólogos me corrigem se eu estiver errado. Não há um autor para a carta aos Hebreus. Na verdade, há muitas linhas e muitos estudos para se afirmar, e ninguém chega a uma conclusão de quem de fato escreveu a carta aos Hebreus. Do seu capítulo 1 até o seu último capítulo, a gente pode ler de có e salteado, e não encontraremos um autor para esta carta. Mas o que a gente consegue entender, olha para mim que eu não sou chato não, vou acabar já, você já me conhece. Rapidinho a gente já vai embora. O que a gente consegue compreender é que existe um autor e existe uma carta. Explicitamente, o capítulo de número 11 está falando sobre a galeria dos heróis da fé. Está citando muitos exemplos de homens que venceram, de homens que superaram, de homens que se
destacaram na Bíblia por intermédio de sua chamada. Homens que marcaram gerações, homens que marcaram histórias. Evangelista Jefferson, meu amigo. Homens que conseguiram construir em Deus uma história tão poderosa. Vocês estão me ouvindo? Diga amém. Homens que conseguiram construir em Deus uma história tão poderosa, mas tão poderosa, a ponto de serem escolhidos a dedo para serem inseridos nesta carta. Quando se fala da galeria dos heróis da fé, a gente pode discorrer muitos textos que, se eu fosse selecionar personagens, eu teria incluído alguns personagens aqui. Mas o autor entendeu de forma direta, objetiva, ele selecionou as histórias que poderiam ser exemplificadas. A galeria dos heróis da fé não é para a gente ficar feliz somente com o resultado que cada homem recebeu. A galeria dos heróis da fé, explicitamente o capítulo 11, na verdade toda a carta aos Hebreus, ela é escrita e endereçada aos judeus que estão com muita dificuldade de lidar com as perseguições daquele tempo. Tem acusação acontecendo, tem perseguição acontecendo, e me parece que os judeus que tomaram a decisão de não ser como os normais, de não ser como os judeus tradicionais, que tinham práticas completamente opostas à palavra de Deus, quem tomou esta decisão de ser diferente, agora está desanimado. Está desanimado porque a guerra está grande. Está desanimado porque a perseguição não para. Está desanimado porque parece que quanto mais nós nos envolvemos com as coisas certas, mais perseguidores a gente arruma. Eu não sei se você já parou para pensar que existem decisões na vida que a gente toma somente baseando-se numa direção divina. Tem coisas que a gente nunca faria. Olha para cá, por favor. Eu prometo que não vou ser longo. Tem coisas que eu não faria. Tem decisões que eu não tomaria. Tem mensagens que eu não pregaria. Tem louvores que eu não cantaria. Tem lugares que eu não acessaria. Existem decisões que eu tomo que eu não tomaria, mas imbuído pelo Espírito, quando a gente vê, já fez. Guiado pelo Espírito, quando a gente vê, já pregou. Guiado pelo Espírito, quando a gente vê, já cantou. Guiado pelo Espírito, quando a gente percebe, já abraçou. Porque nem todo dia a gente vem porque quer vir. Nem todo dia a gente está aqui porque quer estar. Venhamos e convenhamos, 3 dias de festa, o último dia é sempre mais cansativo. Está todo mundo muito cansado. E alguém saiu de casa, se arrumou, mas chegou no culto e disse: hoje eu vou mais devagar. Hoje eu vou diminuir minha marcha, vou diminuir um pouco da língua estranha, não vou acabar com a minha maquiagem, porque já estou cansado, estou fadigado. Aí quando você chega no ambiente de culto, de repente Deus te toma, tu voa de um banco para o outro. De repente Deus te envolve, daqui a pouco quando você vê, está falando ali, está abraçando um montão de crente. De repente você está entregando profecia e saiu de casa sem se programar para receber profecia. Mas me parece que tomar esta decisão de ser alguém instruído pelo Espírito e conduzido por Ele, não nos dá somente confete, não atrai somente pessoas que nos aplaudem, não atrai somente pessoas que gostem de ver a gente envolvido pelo Espírito. Olhe para cá, olhe para cá. Mas também vai atrair perseguidores, mas também vai atrair acusadores. E aí, nós não podemos de forma alguma escarnecer da falta de fé de alguém. Alguém não está esmorecendo porque quer esmorecer. Esse povo está esmorecendo, os judeus estão esmorecidos por conta das perseguições. Eles não se programaram para ficar fracos na fé. Eles não se programaram. A verdade é uma só. Vamos ao assunto assim, bem popular, bem a nossa língua. A gente nunca se programa para cair. Não se programa para perder a fé. A gente nunca se programa para voltar atrás. A gente não se programa para desistir de nada. A gente se programa sempre para vencer. Se alguém pudesse agora contar um pouco da sua história e dizer qual é o seu objetivo de vida, você diria: eu quero vencer. Quero vencer pela minha família. Quero vencer por causa do meu histórico de vida. Quero vencer porque não nasci no lugar que eu gostaria. Quero vencer porque na minha casa ninguém venceu. Quero vencer porque na minha vida eu não conheço pessoas que sejam referência e tenham vencido.
Por esse motivo eu quero vencer. Há vários motivos pelos quais nós nos programamos para sempre vencer. A gente se organiza financeiramente, a gente tenta se organizar psicologicamente, a gente tenta se organizar em toda a nossa maneira de viver com um único objetivo: vencer. Só que em contrapartida nós vamos encontrar muitas oposições até alcançarmos o lugar que nós desejamos. E é dentro destas oposições que a gente acaba sendo fadado a tentar desistir de algo que não dá para desistir. Nessa jornada da vida em que nós já estamos inseridos no contexto profético, bíblico, e eu já tomei a decisão de ser um instrumento até que eu chegue e alcance o lugar que eu desejo. Eu vou encontrar muita gente que vai escarnecer, e eu vou falar isso aqui: a boca é minha e quem está falando é Deus. Eu emprestei para ele, o que ele quiser falar eu falo. É fácil nessa jornada, até nós alcançarmos o lugar que nós desejamos, perceber que existe gente que escarnece do que a gente acredita, perceber que tem gente que tem a capacidade de descredibilizar aquilo que a gente ouviu. E a verdade seja dita, a gente é humano, a gente tem dificuldade de lidar com as críticas que fazem com que a gente tente abandonar o lugar que nós já estamos. E é por esse motivo que alguém tem a capacidade de carregar algo na cabeça, mas caminhar com a fé esmorecida. Fica tranquilo que essa falta de fé será revestida por uma palavra profética que já te acompanha. E a tua trajetória não termina com você correspondendo às expectativas dos seus opositores. Alguém escarnece, mas não sabe de nada. Alguém escarnece, mas não tem noção do que você ouviu. Alguém escarnece, mas não tem noção do quanto você pagou preço para colocar essa camisa. Alguém escarnece, mas não tem noção que faltou dinheiro para comprar um tênis do Congresso. Alguém escarnece sem saber que tu não está aqui porque você se programou para estar, mas é porque tem uma palavra sobre a tua cabeça. E todas as vezes que você se programa para desviar por causa das perseguições e das oposições, quando você vê, já está aqui. Quem diria? Quem diria? Eu não vou pedir para pegar na mão agora. Quem diria que você chegaria até esta noite? Quem diria? Na preparação do congresso foi tanta luta, eu vou falar, tanta vontade de cair, tanta vontade de adulterar. Na véspera do congresso parece que as coisas aumentam, as tentações aumentam, a vontade de fornicar aumenta, a vontade de se prostituir aumenta no pré-congresso. Quem diria? Se alguém soubesse quantos não você teve que dar pela madrugada quando alguém disse oi, tô aqui. Quantas coisas você teve que abrir mão para chegar até aqui. Alguém está achando que é só uma marcha, alguém está achando que é só uma performance. Que loucura para reunir um grupo. Me parece que aqui tem pelo menos 30 jovens, mas o trabalho que dá para chegar no congresso parece que tem 100. O trabalho que dá para chegar aqui, para cantar um hino, fica difícil. Vou falar, estou sentindo graça. É meu jeito, não sei se é diferente. As músicas seculares a gente grava tudo. 3 hinos do congresso fogem da nossa memória. Se alguém soubesse a luta que foi para você aprender esse trava-língua, que foi o hino que a juventude cantou. Se alguém pudesse entender do que você teve que abrir mão para chegar até aqui. Tem alguém achando que é só uma maquiagem, e até para maquiar fica difícil, porque depois de maquiado a guerra não para, porque depois de arrumado a guerra não para, porque depois que a festa está pronta a guerra não para, depois que o uniforme está pronto, depois de muita luta a guerra não para. Se desse para esconder,
saia brilhosa, não dá. Ah, se desse para esconder no teu penteado, mas não dá. Ah, se desse para esconder, mas não dá. Foi muita guerra para chegar até aqui, mas já valeu a pena, tá? Você não vai ficar perdido no meio da academia, não. A tua história vai entrar para a história. Pegue a mão de alguém, por favor, e diga: tua história vai entrar para a história, tá? Parece ser redundante, mas eu vou continuar pregando. Tua história vai entrar para a história, tá? Deus viu o trauma que você venceu. Deus viu que tu teve que esquecer os abusos sexuais da tua infância para continuar crente. E parece que tem coisas que acontecem em cenários completamente opostos aos que nós desejamos. Engraçado, Stephanie. Engraçado que existem coisas que parecem que brotam, perseguições que surgem, tem gigantes que aparecem. Quando eu mais me considero estar crente, tem oposições que só aparecem exatamente no cenário onde eu digo que estou forte. São heróis da fé. O capítulo 11 é só Deus informando. Enquanto eu estou falando, o Espírito de Deus visitou a tua residência. Eu sou calmo assim. O varão passou lá na tua dispensa e mandou te avisar. Tu não vai precisar pedir nada para ninguém. Enquanto essa igreja vai adorando, o varão achou o teu quilômetro e mandou marcar um culto. Porque enquanto eu estou falando aqui agora e pregando, o varão abriu as portas do banco e mandou dizer: eu vou te arrancar de lá. Aguarda! Leia de igreja! Eu não vim brincar! Você não vai morrer! Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu vou te sustentar até que a tua história seja exemplo para alguém. Pegue a mão de alguém para não dormir. Avisa para ele: diga, Deus mandou te avisar. Se eu for ver, diga, Deus mandou te avisar que vai te sustentar até que a tua história vire exemplo para alguém.
Pelo menos em Hebreus, eles não querem lugar. Eles só querem que não haja motivo para que alguém conte história. O que eles querem, gente, eu estou no texto do tema. Estou tentando lá no Abraão, capítulo 6, capítulo 12, mas não estou conseguindo, estou no tema. O objetivo deles não é sentar no lugar. Para que essa ideia de achar que eles querem assumir o solo que você faz, desconstrói na tua mente a ideia de que tudo que os demônios hoje querem, ele quer ter um lugar, não. Até porque os opositores dos judeus sabiam que eles não tinham condições nenhuma de assumir o lugar de judeu. O opositor não tem condições de assumir o nosso lugar, não tem. Vou falar, posso mesmo? Posso. Coloque essa gente que fala mal aqui no teu lugar, vê se eles vão produzir. Vê se alguém que vem a gente tem condições de fazer o que a gente faz. Vê se alguém que fica pelos cantos fazendo panela, faz grupo. Vê se eles têm a capacidade de produzir no meio como você produz. Eles até fazem, mas não fazem como você. Agora, posso falar um segredo aqui? E a gente precisa cair para a realidade. Vamos lá, que o papo com Deus é real comigo, é mais real com ele. Vamos cair para a real, irmão. Teu inimigo sabe quem não banca, sei quem você é. O nosso maior problema é tentar subestimar quem tem a capacidade de ver na nossa frente. Vocês estão aí? Tem gente bocejando igual uma bolinha, já está bocejando, ele quer dormir. Grávidas descem, marcham e dormem. Mas a ideia é que a gente quer subestimar. Entendeu, amigos? A gente acha que dá para subestimar o inimigo. O inimigo das nossas almas, ele não tem a onisciência, mas pelos passos que a gente dá, ele já sabe onde a gente vai chegar. E na maioria das vezes, eles têm a capacidade de ver o que a gente não vê. Então ele já sabe que por conta das suas muitas renúncias, daqui a pouco você vai assumir um lugar de destaque, que vai deixar muita gente perplexa. Então qual é a responsabilidade do opositor? É entre a promessa e o lugar de destaque. Onde é que o opositor está posicionado? Tudo que o opositor gostaria não é de ter o nosso lugar, é de conduzir a gente à velha vida que nós já abandonamos. O que eles querem é ver a gente marchar na festa no último dia, tem que ter responsabilidade que eu estou falando. O que eles querem é que a gente marche sábado, domingo e segunda, e na terça volte para a barraca. O que eles querem é que a gente se envolva com a glória que já está liberada aqui e depois volte às velhas práticas. Mas esse povo ligasse. Quando eu sentei aqui, o Espírito de Deus falou na minha alma, ele ainda disse, pastor Diego, o último dia é sempre o pior dia, né? Aí ele disse assim, mas Deus será contigo. Enquanto eu estou pregando, irmão, eu não tenho hábito de falar o que não vejo. E nem tenho hábito de dizer aquilo que Deus não disse para eu dizer. Mas enquanto eu estou falando, eu não estou vendo trove e não estou vendo caixão. Mas enquanto eu estou falando, eu estou vendo um demônio vestido com roupa de mendigo, que enquanto a gente marchava, ele passava de um lado para o outro, procurando um corpo branco. Eu quero dar uma pausa agora no contexto e não esquecer do que Deus me falou quando eu cheguei. Enquanto nós estamos aqui adorando, irmão, eu vi descer do céu uma espada, e ela não era dourada, ela era muito prateada. E eu disse, sentado aqui, eu gritei, Jesus, o que é isso? Essa espada veio do céu e gravou literalmente na cabeça deste demônio vestido de palha. A igreja ligada. A igreja ligada. Satanás
Eu